Senhoras e senhores, doutores e doutoras, mandaram para o jurídico e cá aqui estamos novamente. Esse é o Manda pro Jurídico Podcast, o seu podcast que desjuridica o juridiquês. E também o único podcast jurídico que você consegue ouvir até o fim. Eu sou Rodrigo Ávila e estou hoje muitíssimo bem acompanhado de Natália Dias. Como vai? Vou ótimo, meu amigo. Gente, eu fiz um story aqui agora falando que não dá pra gravar às quintas-feiras, porque assim, eu tô muito cansada. Só que, gente, eu sou sagitariana, né? Então eu tenho um bichinho, eu cheguei aqui exausta. Falei, Rodrigo, a gente ia bater a pauta. Falei, Rodrigo, me dá 5 minutos, eu preciso pensar. Gente, 10 minutos se passaram, eu já tava gravando meus stories, eu já tava falando 500 palavras, já tinha bebido 200 cafés. Então assim, é um humor que ele vai variando. Eu acho que a resposta tá nos cafés que você bebeu. Pode ser um grande motivador, aliado. Não é astrologia, é o café. Um grande aliado. Pode ser os dois, pessoal. Vamos botar a culpa na astrologia e no café. Perfeito. É o que a maioria das pessoas fazem hoje em dia no ambiente de trabalho. Astrologia e café. Rapaziada, aproveitando o incêndio, Você vê como tá difícil. Eu tenho que pedir pra vocês nos seguirem nas redes sociais, né? @mandaprojurídico.pdc, tanto no Instagram quanto no TikTok. Além de Manda pro Jurídico Podcast no YouTube, Apple Podcast, Deezer, plataformas de áudio e vídeo, YouTube também, que vocês preferirem, tá bom? Eu peço que vocês interajam conosco via curtida, via comentário, compartilhamento. Toda interação é muito mais que bem-vinda para que a gente possa construir cada vez mais essa bolha virtuosa de juristas que querem pensar o direito de uma forma diferente e melhor para todo mundo. Não é verdade, Natália? Claro. Eu acho incrível esse adjetivo virtuoso. Eu gosto. Você gosta? Uhum. Virtude. Eu peguei Tem um livro que fala isso, do Virtu. Esqueci. Até o final do programa eu vou lembrar. Boa. Vou deixar o catch aqui da galera pra o ficar. Google lembra pra gente também, quem sabe. E, voltando agora, né? E curiosamente, né, Nath? O pessoal, claro que só adorou as entrevistas, mas o pessoal falou, cara, tá adorando esse formato de entrevista de vocês. Que a gente verdade. A gente emendou 5, né? Só que, engraçado, me envaideceu um pouco também o pessoal pedir esse nosso formato aqui, o nosso trio, que por um acaso hoje não tá tendo nós 3 em time completo, porque o Pedro tá viajando. Afinal de contas, estamos gravando na quinta-feira, pré-Semana Santa. É verdade. E ele já endereçou-se para a casa da sua família lá no interior. Mas o trabalho tem que continuar e a gente vai entregar produto para vocês. É isso. Pode ficar tranquilo. E agora a gente vai fazer um pedido que a galera comentou com a gente, que são os comentários de notícias com nossas reflexões jurídicas e de negócios, né? E também, claro, rememorando um pouco, trazendo até reflexões das nossas entrevistas, nossos episódios anteriores, porque tem tudo a ver com o que a gente está vivendo hoje em dia na sociedade, né, Nath? Claro. Cara, eu tive um feedback muito positivo do último podcast de entrevistas que o Rodrigo a gente fez. Foi bem legal. A gente falou sobre o iFood, na verdade sobre o CAD, num case específico do iFood. A gente falou também sobre o caso das Americanas, que, diga-se de passagem, segue se desenrolando, seguem novas notícias saindo. Voltaremos, com certeza. Hoje saiu uma notícia no Valor bem interessante. Eu sugiro que vocês deem uma olhada. Mas eu achei muito legal. E aí, eu acabei de gravar aqui no Story, mas queria pedir pra você também que estiver assistindo. Manda pra gente notícias jurídicas ou até não jurídicas, mas que possam ter desdobramentos jurídicos. Na realidade, tudo pode ter desdobramento jurídico, né, gente? Então, manda pra gente o que vocês, de repente, querem que a gente comente. Por exemplo, aquela matéria que a gente comentou nesse episódio sobre o CAD e a relação em relação ao iFood, muita gente me mandou mensagem dizendo que não sabia, que não entendia exatamente como é que o iFood funcionava, como é que existia essa possibilidade de contrato de exclusividade em relação ao iFood, e é uma coisa que a gente consome diariamente. Então eu achei bem legal, porque no caso, pra mim, isso faz tão parte da minha vida que era muito natural, e muita gente falou que não conhecia, então eu achei muito válido. Ainda mais pela sua atuação hoje Exatamente. em dia, né? Faz todo sentido você estar 100% inteirada nessa pauta, né? E voltando agora a assuntos que já mencionamos aqui, mas que a gente acha importante também dar uma finalizada, né? Dar o tom final, porque são casos que mencionamos aqui, eu acho que a gente não pode deixar as coisas soltas, assim. A gente tem que finalizar os ciclos das notícias, né? Sem ponta solta não manda pro jurídico, Perfeitamente, gente. a gente não deixa. Que é o primeiro caso que traremos aqui, que é o caso da BMW contra o João Paulo. A gente, talvez na segunda dezena ali de episódios, eu vou deixar assim, a gente falou de alguns casos de direito do consumidor.
E um deles foi um caso muito importante aqui no Brasil, nos anos 90, que é o caso do João Paulo contra a BMW. Fazendo um pequeno briefing, né? Pra galera que não estava aqui antes. O João Paulo era a dupla do Daniel, o cantor Daniel. Eu adoro amar você, etc. Então, e ele veio a falecer num acidente automobilístico com o seu carro, que era uma BMW, que teve um esvaziamento de pneu repentino e por falha mecânica da própria BMW. E ele veio a óbito, né? E devido a isso, a família entrou contra a BMW na ação em 1997. É isso. O Brasil nem penta era ainda, pra vocês terem noção. Olha quanto tempo demorou a decisão desse caso. E aí, dando aqui um pequeno histórico do caso, na primeira instância, foi dado à família do João Paulo, né, uma indenização de 150 mil para cada pessoa, no caso a mãe e a filha, mais 2/3 do rendimento que já tinha o João Paulo na época, né? E assim, em algum determinado período de tempo. E na segunda instância, dentro do TJSP ainda, foi na Estrada dos Bandeirantes, inclusive. Rodovia dos Bandeirantes. Estrada dos Bandeirantes aqui no Rio de Janeiro. Em segunda instância, diminuiu-se um pouco para 50 mil cada parte, né? Mãe e filha, com 1/3 do rendimento sendo designado às vítimas do evento. E, cara, entre diversos fatores que vieram a atrasar essa decisão, chegamos ao STJ, que decidiu sobre o caso e manteve a responsabilidade da BMW perante o evento ocorrido, né? Enfim, foi um dano mecânico de um carro que era novo, então causou esse impacto na vida dessas pessoas e, notoriamente, manteve essa decisão, Nath. Eu acho que, em linhas gerais, é legal falar para nossa audiência que a base argumentativa dos polos, ela basicamente girava em torno de... A base argumentativa da BMW era que tinha sido uma culpa exclusiva da vítima, ou seja, que o João Paulo, ele tinha dado causa ao acidente porque ele estava em alta velocidade. E a argumentação, no caso da família do João Paulo, né, do espólio do João Paulo, ou seja, dos herdeiros dele, era que, na realidade, o acidente ele não tinha nenhuma relação com alta velocidade. Ele foi por uma falha mecânica porque o pneu da BMW, no caso, subitamente estourou. Então, um dos pontos interessantes é que a demanda consumerista com dogmas legais que estão previstos no CDC muito básicos, auxiliaram a solucionar um caso muito grande, que é Sim. a inversão do ônus da prova. Porque aí, no caso, quem deveria provar que o pneu não estourou, ou que ele não está, ou que o pneu era apto, era a BMW. Qual que é a responsabilidade? Quem fez o dano ao pneu foi o motorista, né? Foi o proprietário do carro. Era a BMW, e não a família do João Paulo, no caso. Então, é uma coisa interessante, mas é interessante também um outro ponto válido, porque esse ponto consumerista é interessante, porém é simples, né? Não tem muita novidade. Um outro ponto também não tem muita novidade, mas é sempre válido a gente levantar, o Rodrigo apontou aqui que essa ação é de 1997. A gente está em 2023, em um mundo completamente diferente desse de 1997, discutindo no judiciário ainda sobre isso. Então, isso é uma forma muito clara de falar que o judiciário tem que ser repensado, sem dúvida nenhuma. Exatamente. Né? Não há dúvidas em relação a isso. Só para arredondar aqui, o episódio é o 17, tá? Que aí vocês podem ter acesso, enfim. A gente falou outros casos bem interessantes. E esse foi um deles, tá bom? Inclusive, Nath, pegando esse gancho, eu vou até aqui falar sobre o episódio com o Paulo Samir, que foi o 38, que a gente menciona sobre a morosidade do judiciário e como isso prejudica com certeza. O próprio andamento da sociedade, de uma forma geral. Porque vivemos em sociedade tem pessoas têm conflitos, e quem resolve esses conflitos é o judiciário. E assim, a própria finalidade do processo em questão, ou da lide, ou da litigância, ela vai perdendo o sentido ao longo da demanda, ao longo dessa discussão. Era uma necessidade, em 1997, eventualmente, de você de você indenizar as vítimas, no caso, os herdeiros das vítimas, e eventualmente lidar com um dano emergente, um lucro cessante, porque elas deixaram de oferecer essa renda que vinha dele, porque impossibilitou ele dele de continuar oferecendo, dado que ele veio a óbito. Hoje é 2023. Exato. Será que faz sentido ainda para elas? Óbvio, porque tem cunho pecuniário, mas assim,
É muito tempo, né? Muito tempo. Não, eu então, acredito que para elas vai fazer muito sentido e... Sim, e não, enfim, até uma questão financeira mesmo. A gente tá falando de um cara que era super estourado, assim, como artista no Brasil inteiro. Então, de fato, é um valor financeiro que faz muita diferença no orçamento, né? Tanto da filha quanto da mãe. Mas o que me choca muito, e até vai muito de encontro ao que a gente está conversando, é a questão da BMW. Por que a BMW postergou tanto? A gente fala isso no episódio 17, inclusive. Sim. Por que a BMW não sentou na mesa e falou, cara, vamos resolver isso aqui? Tá claro que é o dano mecânico, uma perícia simples. Não fez uma composição extrajudicial que eventualmente pode ser homologada judicialmente, exato. Né? Entra e num poderia acordo, ser uma perícia particular. Falar, cara, realmente deu merda, vacilamos. Então, a partir daí, buscar isso, porque, cara, gente, tá falando de uma notícia de 97, que foi de um evento de 97 que virou notícia em 2023. Sim. Quer dizer, são 26 anos da empresa sendo maculada na sua imagem por causa desse mesmo evento. Com certeza. O cara não poderia resolver isso em 6 meses. Mas talvez, Rodrigo, vamos pensar de outra forma. Se fosse hoje em dia, em 2023, talvez a postura de uma grande montadora, de uma grande empresa, seria diferente. Por quê? Porque hoje em dia, em 1997, a forma como as notícias propagavam e o desdobramento das notícias no ambiente social, ele agir de uma forma, num ambiente mais controlado. Hoje em dia, você pensar na sua reputação, na sua imagem, em razão da velocidade da informação e até, eventualmente, da distorção da informação que é propagada, faz com que você pense as suas medidas, a sua estratégia de uma outra forma, entendeu? Então, no lugar da empresa, você começa a ponderar outros valores que não só a discussão judicial. Exato. E essas questões, cara, a gente vê isso hoje em dia, né? A preocupação das empresas com essa questão. Porque, mais do que nunca, as pessoas consomem produtos e empresas que tenham esse tipo de preocupação, né? Com certeza. Claro que existem falhas, e, enfim, nesse caso foi uma falha fatal, mas essa tratativa, a maneira como as organizações cuidam da sua estrutura e dos eventos que são consequências do seu serviço, essa questão mudou completamente. Se a gente parar para ver 97 2023. Muito pela demanda popular também, né? Que a gente... E com a internet, a demanda popular ficou mais agressiva, ficou mais assintosa. Esse é meu ponto, né? De alguns anos pra cá, e a gente intensificou isso muito, digamos, de 2019, 2018 pra cá, a repercussão social das coisas, ela tem um impacto muito maior. Ela pode ter impacto... Pro bem e pro mal. Ela pode ter um impacto muito maior. Hoje em dia, a gente escala uma notícia de uma forma muito maior. Hoje em dia, a gente tem potencial de notícias distorcidas. A Carmen trouxe esse dado, que notícias distorcidas têm, no caso, eventuais fake news, tem muito mais potencial de propagação do que ou as notícias reais ou até, eventualmente, a retratação da notícia, da notícia não correta, distorcida ou até mesmo falsa. Então, eu acho que isso muda a postura, né? Porque você começa a ponderar no seu cenário de gestão de crise, você começa a ponderar outros fatores que em 1997 não eram ponderados. E talvez... Eram outros critérios, né? Eram outros critérios. E talvez seja por isso que a BMW optou por seguir com esse processo e entrar com todos os recursos cabíveis e, enfim, acabar protelando todo esse julgamento. Enfim, lamentável todo ocorrido, mas depois de 26 anos encontramos um ponto final nessa história. E a gente aqui, como a gente já levantou essa bola anteriormente, a gente faz questão que coloquemos um ponto final aqui também na nossa plataforma de comunicação. Agora, você falou de Carmen, que inclusive, episódio 48. E aí, Beca? 48. Tainá foi 49, o Cauã foi 50. Episódio 48 com a Carmen. E a gente fala muito de inteligência artificial, fala de ciência de dados, toda essa questão. E aí a gente vai trazer um tema que, cara, não tem como não falar de inteligência artificial nos dias de hoje. E os impactos jurídicos e sociais que essas questões estão trazendo. A gente trouxe aqui, colecionou 2 notícias que, na minha opinião, trazem diversas reflexões necessárias para nós como sociedade. E a primeira é a seguinte, cara. Os artistas estão fazendo um movimento contra a inteligência artificial pelo fato da inteligência artificial
está começando a ter a capacidade de identificar os signos e as características particulares de cada artista para fazer uma obra de arte. Vamos pensar aqui, assim, um caso hipotético. A gente começa a pensar nas possibilidades de má fé, né, que podem ocorrer nesse caso. Um fraudador fala que tem um Picasso exclusivo que ninguém nunca viu, que ele tava numa catacumba de não sei de onde. Cara... Catacumba é muito bom. Essa palavra é muito boa, né? Existe essa possibilidade. Existe a possibilidade de aparecer um Picasso aleatório que uma inteligência artificial fez a partir de uma leitura de algoritmo dos traços e as coisas que só o Picasso poderia fazer. Enfim, esse é um caso, mas tá falando que existem diversas outras possibilidades. Assim, eu acho que todas as vezes que a gente falou sobre inteligência artificial e a gente falou focado no ChatGPT, que é a inteligência artificial que está popularizando a nossa interface como inteligência artificial em que a gente tem uma relação mais direta, embora a gente já frisou isso, a gente lide com inteligência artificial todos os dias, mas de forma não tão clara pra gente, eu acho que num primeiro momento a gente falou muito sobre como existem características próprias do ser humano que não é possível que a inteligência artificial, no que temos conhecimento hoje, recrie. Isso. Que seria a criatividade, a inventividade, etc. Então, eu acho que isso não muda ainda com esse tipo de notícia, porque a inteligência artificial, ela se mantém sendo uma reprodutora de conceitos que já existem. Sim. Então, você poderia pegar um conceito artístico de algum artista, você citou o pintor Picasso, beleza? E ela poderia reproduzir. E aí eu vi uma matéria que agora tem um novo programa que faz com que você descreva um texto e a inteligência artificial, ela desenvolva uma arte em relação àquilo. Então você descreve o texto e aquele texto vira uma arte. Sim. E aí o que pode ser suscitado é essa arte em si, ela é inovadora? Ou essa arte em si, ela ainda lida com a base de dados da internet, obviamente, e aí ela é um mero reprodutor. E aí, pior ainda, que eu acho que é o motivo pelo qual a gente trouxe essa matéria. E como é que ficam os direitos autorais Exato. desses artistas, Exato. das mais diversas esferas, que eles desenvolveram uma técnica específica, desenvolveram um estilo, e esse estilo pode ser reproduzido em sua perfeição. Então, eu acho que são assuntos que, por exemplo, no Brasil isso não está tão amadurecido, mas nos Estados Unidos, essa matéria fala mais do mercado norte-americano, que é onde isso já está começando a ser suscitado, inclusive judicialmente. As pessoas já estão começando a discutir sobre isso, e assim, eu acho válido, porque você vai começar a falar sobre autoria do que é realizado por uma inteligência artificial. Eu acredito assim, isso é um debate também. Quem tem os direitos autorais sobre a autoria da inteligência Exatamente, artificial? do que a inteligência artificial desenvolve. Exato. Nesse caso, por exemplo, desse programa em que você descreve um texto e o cara transforma o texto em imagem. E o cara é ótimo, eu amo. E a inteligência artificial, que é essa AIG, que é esse tipo de inteligência artificial que tem potencial para fazer isso, que é essa inteligência artificial que tem mais skills, digamos assim, se é possível falar dessa forma. Uhum. E aí, como é que fica o direito autoral desse tipo de imagem desenvolvida? Assim, eu acredito que a questão por mais que ainda não tenhamos esse grau de apuração e perícia na própria inteligência artificial, a gente está vendo um desenvolvimento muito rápido comparado com o que a gente via 3 anos, 4 anos atrás. Mas o mundo tá andando muito rápido, né, Rodrigo? Então, tudo tá andando muito rápido. Até pelo princípio que a gente preza muito aqui sobre a prevenção, né? Eu acho que é necessário agora a gente realmente parar, sentar e pensar sobre isso por uma questão de quando o maremoto vier, a gente já tem o plano de contingência para poder lidar com essa situação. Eu não acho que vai ser assim. Eu acho que a vida não é assim. Eu acho que você não consegue fazer de forma tão clara um simulacro do que há de vir para poder se prevenir. Eu acho que as questões surgem e eventualmente a gente lida com elas. Eu acho que vai ser mais ou menos assim que vai acontecer em relação à inteligência artificial, porque na realidade ela já é uma realidade. Ela é tão uma realidade que a nossa segunda notícia é essa questão do Elon Musk pedindo uma pausa com relação à inteligência artificial. Muito mais que Elon Musk, tá falando do Yuval Harari. Sim, que é o que escreveu quase que uma bíblia, né, sobre
Antifrágil, vários outros. É o do Sapiens, ele também, se não me engano. E sobre esse Efeito Cisne Negro é dele também. prognóstico do que pode vir a ser o mundo, né? Inclusive, joga pra mim aqui, Bruno. Inclusive, leiam Harari. Bom pra caramba. Muito bom autor. De verdade. É game changing, assim, na tua maneira de encarar a vida. É fantástico. Mas, além dele, tem o Wozniak e o próprio Musk, né? Sim. Além de diversos acadêmicos super, né, respeitados na... Assim, sinceramente, se fosse só o Musk falando alguma coisa, eu teria meus poréns. Porque ele Mas perdeu... já que ele tá com uma galera... Ele perdeu credibilidade na mídia. Tu viu que ele botou o Dogecoin no Twitter? Não. Que o Dogecoin tá lá embaixo, aí tem um monte. Aí ele botou, ao invés de botar a logo do Twitter, o passarinho, botou o Dogecoin. Valorizou pra caramba. Manipulação de mercado? Alô? SEC? Fala comigo. Fala com ele, na verdade, né? A casa Mas o dele. que eu ia falar é uma questão que, pela respeitabilidade do corpo de pessoas que assinaram a carta, a gente tem que começar a botar na balança até que ponto esse desenvolvimento desenfreado pode comprometer a própria questão social ali da coisa. Por exemplo, a foto do Papa. Tu viu a foto do Papa? Falando, essa questão da distorção, criação de novas imagens, como é que você vai conseguir saber se aquela imagem é real ou não. Mas assim... O Papa rapper. Essa... A verdade é essa. O Papa virou um rapper ali. Essa carta... Qual é o impacto real dessa carta? Eu acho que o que tem que ser tratado é sobre... Desculpa, gente. Manifesto, né, cara? Limite. Sim, é um manifesto, assim, eu não sei o quão efetivo esse tipo de manifesto pode ser, mas eu acho interessante no sentido de estou colocando a minha postura. Sim. Estou dizendo, deixando claro qual é meu ponto. O peso das pessoas que estão envolvidas ali. Sim, mas veja bem, eu acho que tem muito mais a ver e tem muito mais eficácia se você tratar sobre limites éticos do desenvolvimento da inteligência artificial do que você querer pausar o desenvolvimento da inteligência artificial. Isso... Eu acho que não isso... não acredito que a proposta seja... inclusive ele fala de pausar durante 6 meses. Acho que é um pouco agressivo, mas... Não, talvez assim seja... Ou talvez seja uma livre interpretação que, né, você fique mais clickbait, eventualmente. Eu vejo que a necessidade que a gente tá aqui, cara. Tá aqui, assim. A gente tá vendo a necessidade na mesa. É a possibilidade de uma regulamentação sobre essa questão. Porque... A gente viu, durante a história da humanidade inteira, diversas oportunidades que surgiram que, pela falta de regulamentação, inclusive, pessoas de má fé acabaram lucrando, mudando a vida em detrimento de pessoas que sofreram em função desse crescimento de uma meia dúzia. Entendeu? Mas assim... O avanço tecnológico vem para mudar tudo. Tudo vai mudar. Então, eu acho que não dá pra você querer que o mundo pare um pouco, pra você entender as mudanças. Eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que o que tem a acontecer é nós, pessoas, e ainda mais pessoas que têm o poder de organizar estados e de criar regras para esse estado e as pessoas que vivem nesse estado. E aí eu falo estado de forma macro, não de forma específica em relação à nossa divisão aqui federativa. Você colocar regras que tenham relação com isso, você balancear o que acontece, você criar limites éticos. Agora, você pensar que você vai conseguir parar o curso do Rio, você não vai conseguir parar o curso do Rio. Mas, por exemplo, eu vejo no momento agora, pensando na ótica brasileira de LGPD, que, enfim, a gente está com a NPD aí na nossa porta. Sim. Eu entendo necessário alguma regulamentação, portaria, seja lá qual for o documento legislativo que a gente esteja falando, antes da próxima eleição a presidente desse país. Não, com certeza, com certeza. Entendeu? Mas a gente 2026, tem que pensar, e aí entra, por exemplo, também a entrevista da Carmen, que é muito boa. Gente, o que a gente aprende aqui nessa bancada, vocês não têm noção. É verdade. Porque a Carmen, ela auxiliou alguns parlamentares norte-americanos a desenvolver um projeto de lei, digamos assim, adaptando ao nosso modelo, que a gente pode explicar o que aconteceu lá, quando surgiram aquelas questões das fake news em relação ao uso de medicamentos que não eram exatamente indicados para tratamento do Covid. Ela pegou e falou, quando ela trouxe esse assunto aqui, ela disse, olha, a iniciativa é muito boa, beleza. Só que ela não tem nenhum nível de efetividade, ela não vai funcionar. Então eu acho que
talvez um caminho importante que a gente tem que começar a perceber que a gente tem que tomar é essa relação entre o público e o privado se afinar. Porque não adianta você criar um processo legislativo que vai balizar limites éticos e aí passam a ser éticos e legais, e você fazer isso de uma forma zero efetiva. Basicamente, uma lei, uma portaria, uma norma, um instrumento de regulamentação qualquer, totalmente desarrazoado. Mas eu concordo com você, porque assim, a gente já veio de eleições, não só a brasileira, como de todos os países sofreram isso, vários países problemáticas. E a tendência é piorar, porque a manipulação da informação, ela tá tomando outros limites. E eu como tudo se conecta. Eu falei disso quando a gente falou do caso João Paulo e BMW, porque é uma eventual manipulação de informação num dado, isso aqui é uma questão privada. Agora, quando você pega a manipulação de dado que influencia em eleição, e a gente também falou sobre isso no Pod com a Carmen, você quer uma outra perspectiva, né? É você mudar o curso social por informações manipuladas, sem nenhum nível de veracidade. E isso também muda o jogo, mas o jogo já estava sendo mudado. Isso não é uma novidade agora, o jogo já estava sendo mudado. Sim, isso é verdade. Isso é verdade. Inclusive, acredito que a tecnologia em 2026, botando o marco temporal da eleição que a gente vai passar em 26, a tecnologia vai estar mais desenvolvida. A gente vai ter novas formas de você manipular a informação. Sim, com certeza. E pensa, assim, você falou questão pública. Vamos pensar na questão particular agora. Material probatório de um processo. Assim, mesmo pro jurídico, creio mesmo, sim, judiciário. Sim. Cara, hoje em dia a gente pode fazer uma foto a partir de um texto. Mas eu quero que fulano de tal esteja com a arma. Rodrigo, é ótimo, Rodrigo. Rodrigo, a gente falou isso também quando a gente falou sobre esse deepfake. Quando a gente falou sobre... porque agora eu já não lembro se a gente falou isso no podcast, mas a gente falou isso fora do podcast. Mas, por exemplo, sobre vídeos que nem aquele do Dória que surgiu. Verdade. Como é que você vai... A gente tem um deepfake que é meio tosco, que isso é uma coisa meio óbvia ali, que não é real. Mas um avanço tecnológico, você vai perder completamente a noção do que é real ou não. Aliás, a gente já tá perdendo a noção do que é real. Eu li uma matéria, e aí eu não sei se é verdade, eu não entrei, mas que existe um OnlyFans de mulheres que não são mulheres reais. Tipo a Lu da Magalu. Só que não é tipo a Lu da Magalu, porque ela parece uma mulher real, entendeu? Ela não é a Lu da Magalu, ela é nitidamente um avatar, mas uma mulher real. Gente, que loucura. Criado por uma inteligência artificial, e é um OnlyFans, não, entendeu? tem outras coisas que eu vi. Cara, então é uma mistura louca de Her, sabe, do Joaquin Phoenix, com inteligência artificial, com modelos em que você vai estar criando novas realidades, entendeu? Criando novas realidades. E aí até por um ponto de vista até cômico, né? Que a gente sabe que é meio óbvio. Você viu as selfies que fizeram também em inteligência artificial? Fizeram uma selfie do Napoleão Bonaparte no meio da guerra com os soldados. Vi. Óbvio que a gente sabe que não é, porque não tinha câmera na época, mas... eu achei um pouco assustador no sentido aí fizeram depois as selfies de várias eras, assim, né? Vários momentos diferentes da história. Dizer, eu fico um pouco assustado com o ritmo das coisas e como isso vai... Com a democratização disso, como é que o homem e a mulher média vão usar isso ao seu favor. Entende? Porque eu parto da filosofia que todo mundo tem suas questões ali que são conflitantes, perigosas, e que você vai em algum momento usar a seu favor. O ser humano é um pouco egoísta, né? Claro. E aí, se não tiver um limite legal, vai depender do bom senso alheio. E depender do bom senso social é algo muito complicado. A gente vem vendo isso ultimamente. Não é a coisa mais comum, mais simples de você uniformizar. O bom senso não é uniforme, né? Eu até tenho costumado falar que, não na realidade, o bom senso. O bom senso, se você puder contar com bom senso, é um plus. Sabe? Não dá pra contar com bom senso. Então, se a gente regulamentar de maneira bem estruturada, com os princípios adequados, dentro da nossa Constituição, por óbvio, eu entendo que a gente, pelo menos, vai ter uma defesa, um salvo-conduto mais estabelecido para o avanço da tecnologia, que é inevitável, como você já falou, e eu concordo com você. It is what it is, é a tua frase que eu mais gosto. Eu acho que é nesse sentido que a gente tem que pensar. E estar sempre preparado para a mudança. E o direito, naturalmente, tem que acompanhar o desenvolvimento das coisas que o tempo traz.
Mas eu acho que a gente também, a gente pode falar isso em outro episódio, de repente chamar alguém pra falar sobre isso. Eu acho que também a forma como o direito vai se relacionar com a sociedade também vai mudar. Sim. Acho que tudo vai. A gente vai. tá num momento caminhando próximo pra uma forma onde tudo vai mudar. Outro dia eu tava lendo, e aí lendo sobre marketing, por causa do Manda Pro Jurídico, e aí falando que a forma como a gente fazia marketing há poucos anos atrás é muito diferente da forma como a gente faz hoje. Só que a gente tá falando assim de coisa de 36 meses atrás, de 24 meses atrás, muito pouco tempo. Então eu acho que isso impacta hoje em dia em tudo. E eu acho que tudo que a gente tá caminhando aí pra um turning point social. E você sabe onde a gente vai encontrar todos esses caminhos e conversas nesse sentido? Você sabe, Natália Dias? Você sabe? No dia 27 de abril, na Expo Norte. Expo Norte? Expo Norte Center, né, Beca? Expo Center Norte. Ainda bem que o Brunão é paulista. Gente, o Brunão é maravilhoso, salvou a gente. Gente, isso aqui não é combinado, tá? Dia 27 de abril, rapaziada, vai acontecer a Future Law Experience, que é um evento, enfim, você já conheceu a galera da Future Law aqui, o Cauã, o Samir, que vai ser palestrante, a Tainá, que é a CEO maravilhosa dessa organização que pensa o direito olhando pra frente, né? E através... Pensa o direito, né? Pensar o direito é bom. Se pensar o direito olhando pra frente, é melhor ainda, que é o caso da Future Law, entendeu? E vai ter a Future Law Experience lá, a gente vai estar lá também, somos embaixadores, vamos dizer assim, apoiadores do evento. Sim, apoiadores do evento, somos apoiadores oficiais do evento. Estaremos lá, em função disso tudo, o pessoal da Future Law disponibilizou pra gente, pros nossos ouvintes, o cupom de desconto para a compra do evento, que é MPJ30FLX, e lá você vai ter acesso a 30% de desconto no momento da compra. E, cara, estamos empolgadíssimos para esse evento. Já iríamos, de qualquer forma, algum convite com a parceria estabelecida. Isso. Ficou melhor ainda. E acredito que lá a gente vai encontrar uma, como o Bruno disse no episódio 37, uma explosão cambriana de ideias e conversas que serão muito enriquecedoras para todo mundo que vai estar lá. E se a gente puder trocar com vocês lá, vai ser maravilhoso pra gente. Nossa primeira experiência analógica com os nossos seguidores, ouvintes e eu só quero fazer um spin-off disso, porque essa é a primeira experiência do Manda Pro Jurídico comercializando e criando um cupom de desconto, e eu acho muito importante falar uma coisa. O Manda Pro Jurídico, ele tem uma intenção, uma vontade real por trás dele, muito grande, que move a gente. E é muito importante vocês entenderem que o que a gente está comercializando aqui, a gente tem um cupom de desconto e obviamente a gente pode ganhar com isso, é que isso é muito maior do que qualquer relação de parceria comercial. Isso é um ideal. É um ideal de comunicar o direito, é um ideal de trazer inovação, é um ideal de discutir. A gente não se propõe aqui a ficar sentado discutindo sobre o Código de Processo Civil, apesar dele ter sua importância. A gente quer blow your mind, a gente quer que você transcender. E é por isso que a gente realmente indica ir a esse tipo de evento, porque pra gente foi muito importante. Eu tenho certeza que é importante, que é um ganho absurdo para qualquer pessoa que vá. Então entenda essa indicação como uma indicação de um grande amigo, que realmente quer que a carreira de todo mundo alavanque, que realmente quer que a gente pense de fato, entenda essa frase de pensar fora da caixa, se questionar o sistema, questionar a forma de melhorar as coisas. Maravilhosa, hein? Porra! Incrível. Mas, dito isso tudo, gente, MPJ 30 FLX, e se forem, avisem a gente, vamos marcar, tomar um café lá. Gente, por favor, verdade. De repente o happy hour, por que não? A gente gosta disso, Natália? A gente gosta. Meu voo é o último, tá, galera? Meu voo é o último em Guarulhos. Então eu tenho certeza... Congonhas. Eu tenho certeza que vai ser uma experiência maravilhosa. E a gente conta com você lá pra compartilhar esse momento, que certamente vai ser maravilhoso, enquanto estaremos com toda a bolha, Manda Pro Jurídico, vai estar lá, né? Vai estar todo mundo, então... Bolha virtuosa. A bolha virtuosa. E eu conto com vocês lá também, contamos com vocês lá. Claro. E vai ser muito bacana. Beleza? Estaremos eu, Rodrigo e Pedro, tá, gente? Só salientando. E Beca, vocês vão ver. Beca! Vocês vão conhecer o rosto da Beca, olha. Cara, eu tô achando que a gente vai chegar no momento em que a Beca vai ser, assim, o highlight, assim. Todo mundo vai querer, cadê a Beca? Cadê a Beca? Até porque ela tem mais escassez, né? A nossa cara tá que gasta já, ninguém aguenta banana mais. Na feira. A Beca é o pastelzinho no final. Claro. Ali. Aquele pastelzinho caldo de cana. A gente é a banana. Ali no começo mesmo. Todo mundo sabe quem é. Essa analogia foi muito horrorosa.
horrorosa, meu Eu Deus do sei. céu. Às vezes o espírito... Foi o que deu, foi o que deu. O que eu vi na cabeça, o espírito Zona Norte não sai de mim. Eu saio dela, mas a Zona Norte não sai de mim. Não tem jeito. Agora, seguindo, botando de novo o caminhão aqui pra andar, seguiremos as nossas notícias e fazendo uma referência ao episódio do Udo, que foi o 47. Super episódio, hein, galera? Baita episódio, cara. O Udo é um cara fera pra caramba. Demais. Me dá certo orgulho saber que eu fiz parte da mesma formação acadêmica que ele. A gente estava junto na faculdade, isso é muito bacana. Muito. E eu li essa notícia, eu pensei na hora no Udo e pensei em trazer pra cá esse papo, que é um papo muito relevante, cara, que é uma... Como vocês viram no episódio dele, nosso papo, a regulamentação e a demanda, a pressão política é uma realidade sobre a regulamentação das apostas esportivas no Brasil, visto um mercado gigantesco que todos os times da Série A, eu acho que todos da Série B também, ou boa parte, O da Série A, com certeza. já são já tem patrocínios de empresas de aposta esportiva. Quer dizer, é uma realidade, a gente não consegue mais fugir dela. E nessa questão, existe um momento em que as pessoas precisam se educar sobre esse debate, sobre esse tema, porque, apesar de ser um inevitável, é uma questão delicada ainda. A gente tá falando de jogo de azar, né? Mas é isso que é engraçado, como a vida é completamente conectada. A frase que eu acabei de falar, ela também se reflete muito bem pra esse caso, que o Rodrigo já vai terminar de falar pra vocês. Mas só assim, um spin-off pra vocês ouvirem já imbuídos uma outra reflexão. A gente quer tentar antever o futuro e conseguir formatar e regulamentar esse futuro. Mas na maioria, imensa maioria esmagadora das vezes, isso você pensa no mundo quanto na nossa vida pessoal. Você tem uma questão e você tem que lidar com ela, que é exatamente isso. Qual é a questão, Rodrigo? Então, o que aconteceu, rapaziada? O jogador do Grêmio, chamado Ferreira, chamado de Ferreirinha também, bom jogador, ponto esquerdo, habilidoso. Fica aqui o meu... Fica aqui uma proposta pra roda de conversa do meu scout esportivo. Que ele é no Vasco. Ele postou uma foto que ele supostamente teria ganhado dinheiro numa aposta esportiva do Grêmio. Ele é o jogador do Grêmio, ele apostou no Grêmio e ganhou. Tá? Entretanto, isso é um pouco complicado. E começou uma investigação, porque é um atleta totalmente envolvido no caso, né? No jogo. Sim. Estaria apostando no jogo. Ele apostou na vitória do Grêmio, tá? Sim. Mas independente. O ponto não é esse. O ponto é... Eu acho que seria... Os atletas existe um regulamento geral de competições. Que no artigo 65 desse da regulamento... FIFA, né? Fala especificamente da CBF. Da CBF. Ele não pode... Os atletas não podem exercer influência sobre... esse tipo de situação de aposta. Então, fica complicado entender essa questão, porque ele meio que exerceu. Na defesa dele, ele fala que não foi uma aposta dele, foi uma publicidade que ele foi pago para fazer. Eu acho que é até pior. E detalhe, ele não jogava esse jogo, ele estava machucado, alguma coisa assim. E aí ele não poderia... Desculpa, eu estava em que momento... Ele tem uma publicidade. Que ele foi pago. Na verdade, foi uma publicidade. Inclusive, ele nem jogou esse jogo. Não apostou. Sim, de fato, ele não apostou. Foi uma mera publicidade. Entretanto, veio pra cima dele. Só que a questão até que ponto o fato dele ter feito uma publicidade de uma casa de apostas seria uma conduta ilícita dele. É uma reflexão que a gente tem que fazer. Isso é exercer influência? Porque exercer influência é um conceito muito amplo. Com certeza. Só que esse regulamento não está prevendo tudo o que está acontecendo e o que vai acontecer sobre esse sistema de aposta esportiva. Eu acho que, assim, a questão clara em relação a isso é conflito de interesse. Só um adendo. A pena para ele seria um banimento de até 3 anos do esporte, mais uma multa forte. Ou seja, é seríssimo, né? Um caso gravíssimo. Gravíssimo. Inclusive, a gente até falou, em 2005, teve um caso de manipulação de resultado de um juiz, né? Sim, no Campeonato Brasileiro. Sim. Assim, nesse caso, pensando assim, casuisticamente, ele fez uma propaganda, uma publicidade. Eu acho que, em primeiro lugar, publicidade, por questões éticas, tem que ser anunciadas. Inclusive o CONAR tem um guia de conduta
para profissionais de publicidade, influenciadores, né? Que você tem que colocar o hashtag publi, com hashtag certeza. post pago. Você tem que anunciar, tem que ser claro, né? Publicidade, enfim, tem isso. Sem dúvida. Inclusive, a gente tem um cliente lá no escritório que é um influenciador que a gente sempre tem muito cuidado, né, de fazer todas as negociações dos contratos, porque isso é muito grave. Os maiores denunciados no Conab hoje em dia são influenciadores digitais. Mas sem dúvida, porque obviamente é uma propaganda que ela pode ser uma propaganda indireta hoje em dia. Não por má fé. Muitas vezes é por desconhecimento. Sim, e é isso. É muito difícil você conseguir compreender o que é uma propaganda indireta. Então, assim, eu estou vivendo o meu dia e aí eu estou tomando café da marca tal, porque aquilo faz sentido pra mim ou porque eu tô sendo paga por aquilo. Exato. É óbvio que por isso que hoje em dia essa questão do marketing de influência começa a valer muito os seus valores pra dar credibilidade ao que você tá transmitindo. Exatamente. Ao que você tá vendendo. Mas nesse caso aqui especificamente, eu acho que o fato dele apostar a favor do Grêmio e não... Na verdade, ele não apostou, né? Foi um print. Foi exatamente. De acordo com a alegação dele. Dele ter manipulado as informações que sugeriam para o público que ele estava apostando, que ele tinha ganhado e, na verdade, tudo isso era uma publicidade. Eu acho que o único ponto que atenua é que ele estava apostando a favor do Grêmio. Mas aí, eu acho que eu até comentei isso também. A gente tem que buscar referências internacionais, visto que é uma coisa nova no Brasil. Né? Nos Estados Unidos, a aposta esportiva é um mercado gigantesco, assim, é surreal. E ano passado, tá, um jogador de futebol americano chamado Calvin Ridley, joga hoje em dia no Jacksonville Jaguars. A gente falou isso, não? Exatamente, eu tô só reforçando. Sim. Foi denunciado e tomou uma multa ferrenha e ficou a temporada inteira fora por esse evento. Então, por mais que a gente não tenha nada aqui no Brasil já legislativamente definido, a gente tem situações internacionais que funcionam assim. Mas eu acho que isso é uma questão de tentativa e erro de ambas as partes, da parte que patrocina e da parte que aceita. Eu acho que também depende da exposição do profissional. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa média, não entendo de futebol, eu não conhecia esse jogador. Será que se fosse um jogador muito maior, será que ele não faria esse nível de ponderação? Ou se ele não teria um nível de assessoria que fizesse ele ponderar? Sim. Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Imagino Me sugere que sim. Não sei. Eu apostaria que sim, né? Mas... Me sugere que sim. Ou talvez tenha... Eu apostaria que sim, falando de aposta é maravilhoso, é isso. Né? É isso aí. Talvez ele tenha feito esse nível de ponderação e, na realidade, ele entendeu que valia mais a pena. Fazer uma análise de risco. Fazer uma análise de risco, como, por exemplo, a gente falou aqui, aí trazendo outra coisa que não tem nada a ver. No caso da Boca Rosa, quando ela resolveu quebrar a exclusividade dela com a Rede Globo e que a gente acredita que ela tenha ponderado o risco e ponderado o ganho. Isso eu apostaria. Eu também, mas aqui... Boca Rosa não dá ponto sem nó. Eu tô no meu papel de advogada pra dizer que eu não posso cravar. É verdade. Mas tudo me sugere fortemente que sim. Então, assim, pode ter sido isso. E também... Tem muita gente se aproveitando agora, e a gente até falou isso sobre isso com o Udo, dessa lacuna, né? A gente tá numa gray area, né? Total. Então tem muita... A gray area, ela é ruim, mas ela também é muito boa. Então tem muita gente se aproveitando sobre isso. Não tá regulamentada a aposta esportiva. Hoje não regulamenta esse jogo de azar at all. Então beleza. É aquela famosa, tem alguém jogando o jogo e ganhando. É aquela famosa, e fica até a dica pro pessoal que tá estagiando aí, em alguns lugares, tá? É mais fácil pedir desculpa que permissão. E é o que ele fez. É isso. Entendeu? E... Rapaziada, fazendo até a referência à nossa última notícia. É uma referência a outro caso também, que foi um dos casos que mais tivemos interações com vocês. Então, nas redes sociais. Nas redes sociais, que é sobre a questão... Engraçado, não imaginava que fosse ter esse tipo de repercussão. O pessoal quer entrar na boa, né? O pessoal quer milha. Então, quem não quer? O que puder fazer a favor das milhas, a gente está fazendo. Que é o caso do Fittipaldi, né? Que teve milhas aéreas penhoradas para pagamento de dívida. O que vai muito contrário àquela decisão que a gente apresentou naquele outro caso, né, Natália? Sim, exatamente. Mas, na verdade, não vai muito em contrário, né? Não vai muito contra a decisão. Por quê? O que foi decidido é que o STJ entendia que as milhas aéreas, elas pode-se atribuir valor pecuniário a elas se elas tiverem natureza pecuniária. Essa era a questão da STJ. Só que tudo sugere sempre socialmente que há valor pecuniário agregado em milhas aéreas, tanto que todas as companhias de passagens aéreas, você pode trocar por pontos. Sim.
Hoje em dia tem empresas especializadas em transferência de milhas aéreas, então, ou seja, já há Vivem uma disso. comercialização de milhas aéreas. É o mercado. Então faz muito sentido que no Brasil, ainda mais no Brasil, um país em que quem atua no judiciário sabe que a persecução patrimonial para você conseguir satisfazer uma execução, ela é muito difícil Isso. hoje em dia. Então todo mundo as pessoas estão tentando otimizar isso por vários processos. E aí elas estão fazendo uso de um artigo específico do Código de Processo Civil, que é o 835, em que ele trata de que forma você pode satisfazer a sua execução. E ela tem uma passagem simples que ela fala, dentre outras formas. O que o judiciário está fazendo hoje? Dentre outras formas, ela está buscando meios de satisfazer sua própria execução. E hoje em dia o judiciário tem tentado fazer de várias formas. A gente está falando de penhoras de milhas aéreas, mas as pessoas hoje em dia estão falando sobre você ficar impossível, sobre você ter que fazer uma restrição no seu passaporte, você não poder ver CNH. Então as pessoas estão buscando formas. Em relação às milhas aéreas, se relacionam muito com a natureza jurídica. E é isso que os juízes brigam. Brigam no sentido de que cada um tem falado uma coisa. Mas eu entendo que nesse caso, assim, tem sido um cenário claro. O TJ Distrito Federal tem decisões nesse sentido, o TJSP tem decisões nesse sentido, de que milhas aéreas têm sim natureza pecuniária. Sim, tem. E que a alegação da empresa, que é dizer que há aquela cláusula de que as milhas aéreas são intransferíveis, pessoais e intransferíveis, ela na verdade advém de um contrato de adesão e elas são nulas. E pra quem não sabe, em contrato de adesão, esses padrões de que você como consumidor assina muitas vezes, quando há um entendimento dentro do judiciário que a cláusula é abusiva, é contra o assinante do contrato de adesão, né, a pessoa que está comprando o serviço, essa cláusula é nula. Ou seja, o que teria uma abusividade contra você é anulado dentro do judiciário, não é, Nath? Sim, com certeza. E nesse sentido, temos aqui mais um caso que a gente vai ter que trazer novos eventos com esse tema, porque é algo que está muito latente. Anteriormente a gente trouxe sobre questão de partilha e agora a gente está falando de uma questão de execução. Satisfação da execução. Nesse caso específico do Fittipaldi, depois a gente pode, Beca, colocar o link do processo em si, porque é um processo público. Nesse caso a gente pode ver, diferente muitas vezes de discussão de direito de família, e quando você está falando de herança fica mais difícil. Mas nesse caso específico dá, porque a satisfação de execução, ele tinha uma dívida desde 2014, enfim, não pagou essa dívida, fez um acordo judicial para pagar essa dívida, não conseguiu satisfazer o acordo, e aí foi requerido essa forma de execução. Eu acho muito justo que o credor tente satisfazer sua execução de todas as formas judiciais possíveis, que não coloquem em xeque a subsistência de quem deve. E aí você respeitando a subsistência de quem deve, eu acho válido. Eu também entendo nesse sentido. Inclusive, mudei de opinião no último debate que a gente teve sobre isso. Sim. Enfim, a gente tá aqui pra isso, pra debater, pra conversar. E, inclusive, a discussão no post é muito rica. Muito rica. Muito rica. As pessoas trazendo muita gente dizendo que isso é tema de trabalho de conclusão de curso, monografia. Bem legal. São as novas formas de encontrar valor pecuniário, né? Mas novas formas virão. Novas notícias virão e continuaremos aqui no episódio 52, né, Natália? Claro, sempre. Porque o 51, e muitos outros que virão. Porque o 51 está encerrando, ok? A hora deu, feriado chegou, eu tenho que tomar meu gelo, Natália. Não tem jeito. Ai, gente, o Rodrigo é muito, muito jovem. Gente, o apelido do Rodrigo... Nem vou falar, vou deixar no freemium pra falar o apelido do Rodrigo. Vou deixar no freemium. Me pergunta em São Paulo que eu falo meu apelido. E falando em São Paulo, gente, só reforçando, MPJ 30 FLX, nosso cupom de desconto para Future Experience. Contamos com vocês lá. E também para fechar, dá aquela saída nas redes sociais, @mandaprojurídico.pdc. Tanto no Spotify não, tanto no Instagram quanto no TikTok, além do Manda Pro Jurídico Podcast nas suas plataformas de áudio e vídeo favoritas, tá bom? Natália, entregue, correto? Entregue demais, pessoal. Um beijo enorme, sempre bom. E, rapaziada, sempre sai melhor daqui. Exatamente. E já vamos ficar melhor agora. Porque você já sabe, né? Pra qualquer outra dúvida, manda pro jurídico, tá bom? Um grande abraço e nos vemos semana que vem. Beijo.